Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, num novo cenário, numa nova temática, aprendendo a respeito do Espírito Santo. E é claro, você é o nosso convidado todo especial para se juntar a 6 amigos que vieram de vários estados do Brasil para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Por isso, pegue sua Bíblia, se junte a nós nessa grande classe e para auxiliar você nesse estudo, junto com os nossos amigos, nós preparamos uma revista que é um presente para você. Hoje é o último programa dessa primeira temporada, mas na semana que vem já começamos uma nova temporada, vai ser novamente com esse estudo sobre o Espírito Santo e eu quero convidar você a solicitar o seu. É muito simples, você pode entrar no nosso site biblia.com.br e pedir a revista pelo site. Você pode mandar a mensagem pelo WhatsApp para o número que vai aparecer aqui e nós vamos enviar para a sua casa. Ou você pode telefonar para Novo Tempo, para a Escola Bíblica, em horário comercial, no telefone 0 operadora 12 21 27 3121, tá bem? E todos os que estão aqui estão hospedados aqui no projeto, no Espaço Vida, do nosso amigo Raul, ou Viva, do nosso amigo Raul. E um abraço, Raul, para todo esse projeto especial. Obrigado pela parceria. Estão gostando lá? Muito, muito legal? Que bom, viu? E você, quando vem participar aqui, também vai ficar lá. Quer participar? É só você se inscrever, novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Pegou aí? novotempo.com/participe Bíblia Fácil, é onde você se inscreve para vir aqui gravar comigo o programa Bíblia Fácil. Estamos estudando hoje o último tema sobre o Espírito Santo. E eu tenho aqui para você esse presente, mas para os nossos convidados, a gente tem aqui uma novidade muito legal também. Olha aqui o que a gente preparou para você. Um lindo certificado. Esse aqui é de quem? Adriana Fernandes, já é o teu, ó. Então tá aqui o lindo certificado, já assinei de todos vocês, daqui a pouquinho vamos entregar para cada um. Quer um lindo certificado desse? É só você solicitar a revista ou fazer o curso online, que no final você pode então baixar esse certificado para fazer um belo quadro na sua casa e guardar com muito carinho, tá bem? Todos vocês irão receber daqui a pouquinho esse lindo certificado do Bíblia Fácil, tá bom? Eu tive a alegria de poder assinar para vocês aqui como uma lembrança dessa temporada especial que a gente passou juntos. E hoje chegamos ao nosso último tema, a chuva serôdia. Falamos aqui já do Espírito Santo no passado, da obra dele no presente, e chuva serôdia é a obra do Espírito no futuro. Esse é o foco do estudo de hoje. Mas antes de abrir a palavra de Deus, quero convidar você que está em casa, aos amigos que estão aqui no estúdio comigo, para nós orarmos, buscando a bênção de Deus para esse estudo. Feche os seus olhos se você puder, ora comigo. Nosso bondoso Deus, nosso amado Pai, mais uma vez nos reunimos e temos a Tua palavra em nossas mãos. Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe mais uma vez, iluminando a nossa mente, para que entendamos esse assunto tão especial a respeito da obra final do Espírito Santo. Nos colocamos em Tuas bondosas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao tema da chuva serôdia. Esta expressão chuva serôdia, ela aparece em vários textos da Palavra de Deus. Nós vamos ler agora um deles, que é o livro do profeta Joel, lá no capítulo 2, verso 23. Vou pedir ao meu amigo Jonas que leia por gentileza. Joel 2, 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Até aí por enquanto. Olha, a chuva temporã e a chuva serôdia. Essas expressões significam primeira chuva e última chuva, certo? Algumas versões da Bíblia já colocam assim, porque Ele dará em justa medida as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Então aqui está a promessa da chuva serôdia, da temporã e da serôdia.
Agora, por gentileza, o verso 28, Jonas, Joel 2, 28. E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, o profeta Joel, ele faz agora uma alegoria da chuva como um símbolo, como uma alegoria da obra do Espírito Santo. E promete que, nos últimos dias, o Espírito seria derramado em forma de chuva serôdia, em forma de chuva temporã. Para um povo que vivia dependente da agricultura, como o povo de Israel, a chuva representava tudo, porque se não viesse a chuva, a fome chegaria. Inclusive, você tem episódios de longas secas que produziram muitas mortes. Mas a chuva era muito importante para alguém que dependia do grão ser lançado ao solo, como nós também dependemos. A grande questão é que nem todos trabalhamos no campo, na agricultura, e aí a nossa percepção não é tão real quanto a deles. Mas para que o cereal produzisse, para que eles tivessem alimento na mesa, eles dependiam destas duas chuvas, chuva temporã e chuva serôdia. Nós já estudamos aqui um pouquinho a respeito da chuva temporã. Foi lá no nosso 7º programa dessa temporada. Se você perdeu esse 7º programa da chuva temporã, você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/bibliafácil, lá você vai encontrar esse programa. Ou então no ntplay.com/bibliafácil. Nesses dois endereços você vai ter acesso ao programa. Agora, essa chuva temporã, ela caía quando a semente deveria ser lançada ao solo. Ela dava forças para que a planta germinasse e nascesse. Esta era a função da chuva temporã, também chamada de primeiras chuvas. Agora, quando o tempo passava, era necessário de vir a outra chuva, que era a chuva que preparava para a colheita. Quando é que se cumpriu a promessa de Joel e veio primeiro a chuva temporã? Primeiro a chuva temporã. Nós vamos ler um texto agora que vai nos ajudar a entender isso. Atos 2, 1 a 4. Mariana, por gentileza. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha o que está registrado em Atos 2, 1 a 4. Chegou o dia do Pentecostes e o Espírito Santo veio. Quando veio o Espírito Santo, todos ficaram cheios e até começaram a pregar em outras línguas. Isso aconteceu 50 dias após a morte de Jesus Cristo, porque Jesus morreu por ocasião da Páscoa. Esta era uma festa que o povo de Israel celebrava. Ele ressuscitou no domingo das primícias e 50 dias depois viria a festa do Pentecostes, que era celebrada sempre num domingo. E foi nesse domingo que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá em Jerusalém. Eles todos começaram a pregar. Agora, as nações reunidas em Jerusalém, quando viram a pregação dos discípulos, disseram assim: esses homens estão bêbados, o que está acontecendo? Aí Pedro se levanta e Pedro vai explicar que esses homens, eles não estão bêbados, mas o que está acontecendo aqui é que eles estão recebendo o Espírito Santo, prometido lá pelo profeta Joel. Olha essa explicação de Pedro. Leandro, Atos 2, 15 a 17. Olha o que disse Pedro para aqueles homens no dia de Pentecostes. Estes homens não estão embriagados, como vides, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O que Pedro está fazendo? Está interpretando a profecia. Pedro está dizendo: Joel prometeu que nos últimos dias derramaria o seu espírito. Isso aconteceu.
o que vocês estão vendo aqui, nós falando em outras línguas, nós cheios do Espírito, é o cumprimento da promessa. Então, no dia de Pentecostes, você tem o cumprimento da promessa e a chuva temporã foi derramada, porque o Evangelho começou a ser pregado, nasce a igreja cristã. Agora, qual era o propósito da vinda do Espírito nesse momento? Atos 1, verso 8. Miriam, gentileza, lê esse versículo para a gente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando vocês receberem o Espírito Santo, aqui é o próprio Cristo que está prometendo, vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então está muito claro no texto o motivo pelo qual o Espírito seria dado, para que o Evangelho fosse pregado. Está claro isso para vocês? Deus deu o Espírito e o Evangelho começou a ser pregado de uma forma mais representativa. Tanto é que naquele único dia, 3.000 pessoas foram batizadas. E o livro de Atos continua descrevendo o crescimento da igreja. No capítulo 5, já eram 5.000. E quando nós chegamos nos dias de Paulo, alguns anos depois, lá em Colossenses 1, 23, ele diz que toda criatura debaixo do céu foi alcançada pelo Evangelho. Então, a chuva temporã, que era a primeira, as primeiras chuvas, veio no dia de Pentecostes para capacitar os discípulos de Cristo a pregar o Evangelho, e o mundo foi evangelizado. Isso quer dizer que o Pentecostes marca o que nós chamamos de dispensação do Espírito Santo. A forma em que o Espírito passaria a atuar de uma maneira mais clara, um ministério mais especial. Aqui eu já apresentei para vocês, nós temos o grande arco da atuação do Espírito Santo na história da igreja. No primeiro momento, ele vai atuar na chuva temporã, no dia de Pentecostes. E agora, nós estamos esperando uma ação final, um novo Pentecostes, o que o profeta Joel 2:23 chamou de chuva serôdia. É o momento em que vai acontecer a colheita final. Então, este grande arco da ação do Espírito está durando 2.000 anos, desde o seu início até o momento atual. Então, agora, ao falarmos sobre a obra do Espírito no futuro, nós estamos falando da chuva serôdia. O que é que a Bíblia nos ensina sobre a questão da chuva serôdia? Vamos entender o primeiro ponto em Mateus 24:14. Vou pedir a Adriana que leia, por gentileza. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Eu disse para vocês já, sobre esse texto, que Mateus 24 tem uma dupla interpretação. Jesus, em Mateus 24, ele mescla os eventos do fim do mundo com os eventos da destruição de Jerusalém. Ele havia profetizado essa destruição, inclusive a do templo. Lembra lá de Mateus 24, né? Mateus 24, 1 e 2. Jesus está por ali em Jerusalém, os discípulos dizem: Mestre, olha as belezas do templo, olha quão belo é o nosso templo. Aí Jesus diz assim: vocês não estão vendo tudo isso? Pois não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus profetizou a destruição do templo e ele advertiu que Jerusalém seria invadida e que quando Jerusalém fosse sitiada, haveria um momento em que eles deveriam escapar. Passados cerca de 40 anos, ou quase isso, depois da crucifixão de Jesus, no ano 31, no ano 70, a profecia se cumpriu e Jerusalém foi destruída. O evangelho foi pregado, o fim veio. Para aquela geração, foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Agora, esta profecia é reinterpretada. O evangelho voltará a ser pregado, vai atingir todos os 4 cantos da terra e o fim virá. Só que o fim agora, na realidade, é o novo começo,
porque será a volta de Jesus para implantar o reino da glória. Jesus veio pela primeira vez e com a sua morte e ressurreição implantou o reino da graça. Jesus volta agora em glória e majestade para implantar o reino da glória. Ou seja, nós receberemos a vida eterna e iremos para o céu com Ele. Agora, assim como foi necessário a obra do Espírito para que o mundo dos dias apostólicos fosse evangelizado, também é necessária a obra do Espírito para que hoje o nosso mundo seja evangelizado. E esta obra de evangelismo está condicionada, ou a volta de Cristo está condicionada a esta obra de evangelismo. Porque Jesus condicionou sua volta à pregação do Evangelho. Então, enquanto o Evangelho não atingir os 4 cantos da terra, Jesus não volta. Aí vem a pergunta, como pode o Evangelho atingir os 4 cantos da terra? Como pode um mundo com 6, 7 bilhões de habitantes receberem a mensagem do Cristo vivo, o Evangelho eterno que esse livro apresenta? Só existe uma esperança, a obra da chuva serôdia. Assim como o mundo dos dias apostólicos foi evangelizado pela ação do Espírito Santo na chuva temporã, o mundo dos nossos dias será evangelizado pela ação da chuva serôdia. Por isso que esse tema é fundamental para os dias atuais. Olha o que diz Apocalipse 18:1. Vamos lá, para o último livro da Bíblia. Por quê? Porque o Apocalipse vai falar agora da obra da chuva serôdia. Gerson, por gentileza, esse texto, leia para nós, por favor. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. João vê um anjo descendo do céu, e esse anjo, diz o Apocalipse, tem grande autoridade. E o que aconteceu? A terra inteira foi iluminada com a sua glória. Sabe o que é essa iluminação? É o Evangelho eterno sendo pregado nos 4 cantos da terra. Esta obra do anjo de Apocalipse 18, ela representa a ação do Espírito Santo na chuva serôdia. É a obra final que o Espírito Santo fará. E qual será o propósito desta vinda do Espírito Santo? Aqui em Apocalipse 14, você encontra 3 mensagens angélicas. E eu queria convidar você a abrir comigo aí a sua Bíblia. Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Você tem aqui em Apocalipse 14 as 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens é a última mensagem que Deus tem para apresentar ao mundo. A mensagem final de Deus. Quando estas mensagens forem dadas, o fim virá. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 14 e o versículo 6. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. O que o anjo tem na mão? O evangelho eterno. Este evangelho é o mesmo evangelho que Jesus se referiu em Mateus 24, 14. Está lembrado? Jesus diz assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então, conjunção adversativa, virá o fim. O evangelho vai ser pregado, o fim virá. Agora, o anjo de Apocalipse 14, verso 6, ele tem o evangelho na mão. Este evangelho é aquele que Jesus falou lá em Mateus 24, 14. E ele voa pelo meio do céu, e ele diz em grande voz, olha o verso 7, ele tem o evangelho e ele diz em grande voz. Por que esse anjo está dizendo em alta voz? Porque todo mundo tem que ouvir. O verso anterior disse que a cada nação, tribo, povo, língua, todas as etnias, todos têm que ouvir. E esse anjo diz em grande voz, porque o mundo tem que ouvir. E o que é que ele diz? Continua a leitura. Temei a Deus
e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que diz o primeiro anjo? Temam a Deus, deem glória a Deus, porque o juízo começou. O que a Bíblia ensina? Que depois da morte vem o juízo. Antes que Jesus volte, cada ser humano será julgado. O apóstolo diz: não sabeis vós que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo? Então o anjo anuncia: o juízo chegou. Quando é que esse juízo chegou? De acordo com a profecia de Daniel 8, o ano foi 1844. De 1844 para cá, começou o juízo lá nos céus. E o anjo diz: o juízo chegou. E ele continua: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, adorem o Criador. Adorem aquele que criou. Vai agora para a lei de Deus. A lei de Deus. Olha para o quarto mandamento. Êxodo 20, 8 em diante. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ninguém trabalha. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Pega o anjo, adorem a Deus, porque Ele fez os céus, a terra, o mar. Esse anjo está tirando essa expressão do quarto mandamento. Então o anjo está chamando a atenção do mundo para 2 verdades. O juízo começou. E a norma do juízo é a lei de Deus. E dentro dessa lei, o sábado. É esta mensagem que o mundo tem que ouvir antes que Jesus volte. O sábado será a pedra de toque que vai separar a humanidade entre 2 grupos. Aqueles que adoram a Deus, o Criador, reverenciam sua lei, e aqueles que adoram a besta, a sua imagem e têm a sua marca. Pastor Arilton, o que é a marca da besta? Eu vou responder agora, depois da participação do meu amigo ali, Stein. Pastor, essa voz do anjo aqui seria, aqui na terra, representada pela igreja, então, que anunciaria o evangelho? Exatamente. Parece que não é intuitivo? Se o Espírito Santo vem, e veja que você leu Apocalipse 18:1, que diz assim, vi, o que ele viu? Outro anjo. Que anjo é esse? É o 4º anjo. Porque no capítulo 14 ele tinha visto 3. Agora lá aparece um 4º anjo. E esse 4º anjo, quando ele chega, ele é tão poderoso que a terra inteira é iluminada com sua glória. Por que a terra está sendo iluminada? Porque a palavra está sendo exaltada. Porque o evangelho está sendo pregado. E a primeira mensagem do evangelho, o primeiro anjo diz assim, vocês têm que temer a Deus, porque o juízo começou e vocês têm que guardar a lei. E dentro da lei, o sábado. Obrigado, Jonas. E dentro da lei, o sábado. Você entendeu? Olha o 3º anjo. Versículo 9 em diante. 3º. Seguiu-se a esses outro, o 3º dizendo em grande voz. O que ele diz? Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum,
nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Entendeu? O primeiro anjo diz assim, adore a Deus. O terceiro diz assim, não adore a besta. São poderes antagônicos. Adore a Deus, é o Criador. E deu-nos o sábado como memorial da criação. Não adore a besta, nem a sua imagem. Porque quem adora e recebe a sua marca, vai morrer. E qual é a marca da besta? Aquilo que está em oposição ao sábado. E o que é que o mundo cristão do século 21 está colocando em lugar do sábado? Isso, Jonas, o domingo. Então, o domingo não é, será. Preste atenção no tempo verbal. O domingo não é, ele será a marca da besta. E quando é que ele será? Quando ele for uma imposição legal. O que está previsto na profecia em Apocalipse capítulo 13. Lá é dito que as duas bestas do capítulo 13 vão se unir e vão obrigar o mundo a adorar a besta. E sabe como que esse poder antagônico a Deus vai ser adorado? Reverenciando o dia que eles colocaram em lugar do quarto mandamento. Esta é a mensagem que o mundo tem que ouvir antes que Jesus volte. E a primeira e a terceira mensagem são apresentadas em contrastes. Adora a Deus, não adora a besta. E no meio das duas mensagens tem o segundo anjo. E o que o segundo anjo diz? Leia comigo, verso 8. Apocalipse 14, 8. Seguiu-se a estes o segundo anjo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que é Babilônia? É um símbolo da confusão religiosa dos últimos dias. E o que é o vinho que ela usa para embebedar os habitantes da terra? Falsas doutrinas. Com suas falsas doutrinas, Babilônia embriaga o mundo. Temos duas perguntas aqui. Por isso vamos para o intervalo para voltarmos já com as perguntas. Mas você não sai daí, sabe por quê? Porque eu vou explicar para você o que vai acontecer após essas mensagens serem tocadas, serem anunciadas no mundo. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, último estudo desta primeira temporada sobre o Espírito Santo. E hoje estamos aprendendo sobre a chuva serôdia, a última ação do Espírito Santo no planeta Terra. Lindo esse estudo. Semana que vem a gente começa uma nova temporada, por isso não deixe de pedir a sua revista. Ao longo do programa vai ficar aparecendo os nossos contatos. Pede a sua revista, a gente manda para a sua casa. Ela está distante de você de um telefone, de um cadastro na internet. Essa revista vai trazer um conteúdo excelente para a sua vida espiritual, vai fazer você se apaixonar pelo Deus Espírito Santo. Quando terminamos o primeiro bloco, nós tínhamos aqui 3 perguntas. Vamos começar aqui com a Mariana. Por gentileza, Mariana. Pastor, o senhor estava explicando que a marca da besta seria o domingo, né? A marca da besta, ela tem que ser entendida como uma marca em oposição ao selo de Deus. Sim. Porque na Bíblia, eu não li aqui os textos, né? Mas o selo de Deus é o sábado. Se você for, por exemplo, para Ezequiel capítulo 20, verso 12, o profeta diz assim, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós. Ezequiel 20, 20 diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Então, o sinal da besta é aquele sinal que se opõe ao sinal de Deus. Se o sinal de Deus é o sábado, e por extensão a lei, aonde está a marca da besta ou o sinal da besta? Aquilo que os homens colocarão no lugar do sábado. Então já seria uma manifestação do inimigo querendo colocar na cabeça das pessoas que a marca da besta seria um chip. E eu pergunto para você, ele está querendo colocar, ele já conseguiu colocar na mente das pessoas que o domingo é o dia santo? Porque a maioria das igrejas já guardam o domingo.
Agora, o detalhe do chip que você mencionou, a Bíblia não fala nada disso. A gente não associa nada com chip, tá? É porque a marca da besta não é um sinal visível, é uma aceitação de uma falsa doutrina. Agora, como diz o Apocalipse 13, que só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta, quem possuir essa marca, alguma coisa será dada para a pessoa, para que quando ela chegue no supermercado, ela tenha autorização para comprar. Agora, o que vai ser dado para a pessoa? Vai ser um chip na pele dela, vai ser a íris do olho, vai ser a digital dos dedos, vai ser um cartão magnético, vai ser um código de barra? A Bíblia não fala sobre isso. Então, tudo o que falarem é especulação. Ok? Adriana, por gentileza. Pastor, qual é o texto bíblico que aponta para a profecia da guarda do domingo? Você tem aqui em Apocalipse capítulo 13 a descrição do poder da besta, que se opõe contra Deus. Esse poder sempre atuou na história. Inclusive o decreto dominical, o primeiro da história, está lá no 4º século, né? Ele foi promulgado no dia 7 de março do ano 321 pelo imperador romano Constantino. De lá para cá, a Igreja Católica Romana trouxe para dentro da igreja a santidade do domingo. Ela foi a pioneira nisso. E você tem aí, a igreja nunca esconde isso. A Igreja Romana diz claramente que ela mudou o sábado para o domingo. Então a gente entende por essa mudança o cumprimento de uma profecia, por exemplo, em Daniel no capítulo 7. Deixa eu ler para você aqui 2 versos lá do profeta Daniel. Daniel, capítulo 7. Olha para o verso 25. Daniel 7, 25. Eu estou na página 594, tá? Página 594. Aqui Daniel 7, 25 fala da obra do chifre pequeno. E o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13, 1 é o mesmo poder. Daniel 7, 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Está vendo aqui que a lei de Deus seria mudada? Daniel 8, 12. Leia agora o 8, 12, na página seguinte. Daniel 8, 12. Na mesma página. O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa da transgressão e deitou por terra a verdade e o que fez? Prosperou. O chifre pequeno de Daniel 7 é a mesma besta de Apocalipse 13, 1. E eles vão atacar Deus e tentar mudar a sua lei. Pega o catecismo romano. Eles tiraram o 2º mandamento, que proibia adorar a imagem de escultura. Eles tiraram o sábado e colocaram um domingo, e eles pegaram o 10º e dividiram em 2. Foram essas 3 mudanças. Aí o mundo cristão, o mundo protestante, o mundo pentecostal, neopentecostal, aceitou essa proposta do catolicismo. E todo mundo hoje santifica o domingo como que se fosse uma verdade absoluta. Mas você que está em casa, deixa eu perguntar para você, abre a sua Bíblia aí, aonde diz esse livro que o domingo é o dia santo? Não tem um verso. Nenhum. Então você tem que ficar ou com o mandamento de Deus, de Êxodo 20, que ensina o sábado, ou você fica com a tradição dos homens, que ensina que é o domingo, sem ter nenhum verso da Bíblia. Jonas. Pastor, eu creio assim que o mundo, na verdade, espera, aguarda que um homem, pelo menos, se levante se denominando não, mas com características do anticristo. É possível afirmar que alguém ou um grupo, ou enfim, não sei se seria a própria mudança do sábado para o domingo, esteja comparado ao líder desse movimento? Sim ou não? Não é uma pessoa, é um sistema. Olha em Apocalipse capítulo 12. Olha o que diz o verso 6. A mulher, porém, mulher em profecia é o que, Jonas? Igreja. Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. A igreja de Deus fugiria por 1260 dias. Dias em profecia são anos literais. Por que ela fugiria? Porque viria uma grande perseguição. De quem? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão. Quem é o dragão?
Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, o remanescente, o que sobrou. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o quê? Testemunho de Jesus. Então o diabo está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Agora vai para Apocalipse capítulo 13. Olha para o versículo 5. Foi-lhe dado uma boca. A quem foi dado a boca? A besta. A mesma que o anjo disse, não adore ela. Foi dada à besta uma boca, que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir. Por quanto tempo? 42 meses. Quantos meses tem um dia no calendário judeu, hebraico? 30. Cada mês em Israel tinha 30 dias. 42 meses são quantos dias? 1260. Você percebe que a igreja fugiria por 1260 anos e a besta persegue por 1260 anos? Um homem não poderia fazer isso, mas um sistema pode. E sabe quem é esse sistema? É o sistema papal. Porque o sistema papal não só foi responsável pela perseguição dos cristãos na Idade Média, mas como foi o responsável pela mudança do sábado para o domingo. Você tem documentos onde João Paulo II vai até o Coliseu Romano na Itália e faz um discurso pedindo perdão por todos os mártires que ali morreram. Você tem discursos do Papa numa igreja lá em Turim pedindo perdão aos valdenses que foram perseguidos e mortos na Idade Média. Então, o sistema papal vai liderar um movimento ecumênico. O ecumenismo vai acontecer. Todas as igrejas vão se unir. Pastor, como será isso? Então os pentecostais vão ter que mudar suas doutrinas? Os católicos vão ter que abrir mão da idolatria, da adoração de imagem? Os espíritas vão ter que abrir mão da crença na imortalidade da alma? Não, não. Todo mundo continua igual, continua como está. Nós vamos nos unir em torno daquilo que nos é comum. Ecumenismo é isso, é tornar comum. Vamos nos unir em torno daquilo que nós temos de comum. E o que é que nós temos de comum no centro da nossa teologia? Duas coisas. Nós cremos que a alma é imortal e nós cremos que o domingo é o dia santo. Então vamos nos unir em torno dessas duas coisas. Volta aqui comigo. Vem aqui. Você entendeu agora Apocalipse 14? Por que o anjo tem que ir para o mundo inteiro e tem que dizer em alta voz e tem que pregar esse evangelho? Porque este é o momento de pregar o evangelho. E sabe o que vai acontecer? Quando todas as igrejas se unirem, crendo que o domingo é o dia santo e de que a nossa alma é imortal, que ela não morre. Apocalipse 14, 14. Terminaram as três vozes. No verso 12 terminou o terceiro anjo, certo? Apocalipse 14, 12, terminou o terceiro anjo. As três vozes clamaram em alta voz. Terminou o anúncio. O último anúncio da misericórdia de Deus foi feito. E o que acontece? Verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Quem é o filho do homem na Bíblia? Jesus. Quem na Bíblia aparece associado com as nuvens? Eis que vem com as nuvens, o filho do homem na glória do seu Pai, vindo entre as nuvens, é Jesus. Então Jesus vem, e ele tem na sua cabeça, o que, amigos? O que ele tem? Uma coroa de ouro. Ele não volta mais para ser crucificado, ele não volta mais como servo sofredor, ele não volta mais sem forma e vazio, ele não volta mais para ser cuspido, para ser odiado, para ser chicoteado. Ele não volta mais para isso. Ele já veio para isso.
Ele volta agora com a coroa na cabeça, porque ele é rei. E ele vem buscar quem? Os súditos. Quem são os súditos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses são os súditos. Aí um anjo sai do santuário, depois você lê. Um anjo sai do santuário, diz o texto, e diz assim para Jesus: Jesus, pega a tua foice, ceifa, porque chegou a hora de ceifar a terra. Por que a terra pode ser ceifada? Porque a terra, o grão está maduro. E por que o grão está maduro? Porque veio a chuva serôdia. Apocalipse 18:1. O anjo que desceu dos céus, ele é a chuva serôdia. Ele dá poder aos fiéis de Deus para pregar as 3 últimas mensagens. E quando as 3 últimas mensagens são pregadas, a terra está pronta para a colheita. Então o Evangelho atingiu os 4 cantos da terra. Por quê? Porque veio a chuva serôdia. E o último apelo foi feito. Que último apelo foi esse? O segundo anjo. Caiu a grande Babilônia. Não é esse que anuncia o segundo anjo? Agora vai para Apocalipse 18:2. Vai lá. Compara texto com texto. É assim, irmãozinho, que a gente aprende Bíblia. Olha Apocalipse 18:2. O anjo desceu do céu. Gerson, você leu isso? O anjo desceu do céu. A terra foi iluminada com sua glória. Essa iluminação é o Evangelho sendo pregado, as 3 mensagens angélicas. Agora olha para o verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu o quê? Ele está repetindo a mensagem do segundo anjo. O segundo anjo disse: caiu a Babilônia. A chuva serôdia repete: caiu a grande Babilônia. Olha para o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. Você entendeu? Deus tem um povo em Babilônia. Esse povo é você, que não conhecia essas verdades. É você que é cristão, que é religioso, que gosta de Jesus, que frequenta a igreja, que ama a palavra. Mas você não conhecia isso. É você que é o povo dele. É você que está grudado aí no Bíblia Fácil toda semana. Você está em Babilônia. Você está na confusão religiosa. Você santifica domingo. Você adora imagem. Você fala língua estranha que não existe. Você é povo de Deus. E agora o Espírito Santo diz assim: sai da Babilônia, porque você é meu povo. Sai. Não fica. Porque se você ficar, você vai receber as 7 pragas que vão cair sobre Babilônia. Então eu termino com uma pergunta. O que eu preciso fazer para receber essa chuva? Primeiro, eu preciso orar por ela. Olha o que diz o profeta Zacarias: pedi ao Senhor no tempo das chuvas serôdias. Pede a chuva. É esse o tempo da chuva. As igrejas estão aí todas santificando o domingo. As igrejas estão aí, todo mundo crendo que a alma é imortal. Uns creem que a pessoa morre e já vai para o céu. Outros creem que você morre e se reencarna. Cada um crê de um jeito, mas todo mundo crê que a alma é imortal. Esse é o momento do Evangelho ser pregado. Você tem que pedir por esse Espírito, para que ele venha sobre você, para que ele habilite você a pregar. Então, primeira condição, tem que pedir. Segunda condição, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que confessar seus pecados a Deus. Olha o que disse o apóstolo Pedro: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, diz Pedro, da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Sabe o que é esse tempo de refrigério? É a chuva. O refrigério pela presença do Senhor é a chuva serôdia.
O refrigério é a chuva que vem para refrigerar a alma. E ela vem quando há arrependimento, quando há confissão. Eu não posso ter pecado oculto, eu não posso ter pecado secreto, eu não posso estar fazendo coisas que a palavra diz para não fazer, eu não posso estar quebrando o mandamento que a Bíblia é clara, eu não posso. Quer receber o Espírito? Essa é a condição. Terceira condição, banir toda a dissensão. Olha o que diz a Bíblia sobre a igreja cristã primitiva. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha para mim aqui, você que é católico. Aqui você tem Maria, mãe de Jesus, junto com Pedro, junto com Tiago, junto com João, orando para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo veio e Maria recebeu desse Espírito mais uma vez. Então, qual é a condição? Olha Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Eles estavam unânimes. Não havia dissensão entre eles. Não havia desejo de um ser maior do que o outro. Todo mundo se considerava servo. Todo mundo queria participar da obra. Existem outras condições. O tempo não permite avançar. Mas essas são 3 condições especiais. E por que nós não recebemos ainda? Porque muitos de nós estamos usando guarda-chuvas. Temos coisas que impedem o Espírito de cair sobre nós. O que são esses guarda-chuvas? Orgulho, vaidade, apego ao dinheiro, à posição, falta de humildade para reconhecer que está errado. Mas hoje, o convite é para você se banhar nas águas da chuva serôdia. Tirar tudo o que impede, deixar que o Espírito venha. Porque quando o Espírito vem, ele muda, ele transforma, ele renova, ele vivifica tudo o que nós precisamos. Por isso, uma grande colheita se aproxima. E Jesus já está voltando. E ele tem a foice na mão. E vai vir uma voz, daqui a pouquinho, lá do santuário, que vai dizer assim para Jesus: toma a tua foice, filho do homem, toma a tua foice, ceifa. Chegou a hora da colheita. E como é ensinado na parábola, Jesus vai pegar o trigo e vai colocar no celeiro. Vai pegar o joio e vai queimar. O justo vai ser levado para os céus. O ímpio vai ser queimado. Você quer ser joio ou quer ser trigo? De que lado você quer estar? A escolha é tua. É você que escolhe. Vai acontecer a colheita. E o último apelo que Deus faz para mim e para você, o último apelo que Deus faz para você que está em casa, está aqui, ó, Apocalipse 18:4, que eu já li na Bíblia. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Se o Espírito Santo falar no teu coração agora, tome agora a decisão de sair de Babilônia. E você vai ter alguns minutinhos para tomar essa decisão. Porque agora vamos ter uma música. E enquanto você ouvir essa música, eu desafio você e eu convido você a tomar agora a decisão de sair de Babilônia. Mais uma vez estou aqui
teu altar, meu Senhor, e dessa vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso, ó Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes no céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, mais uma vez, estou aqui em teu altar, meu Senhor, e dessa vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso, ó Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes no céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, sou de Jesus, 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 sou de Jesus. Nova canção. Fique aqui com a gente, que vocês foram usados por Deus para fazer um apelo. E o povo que está em casa nos assistindo sentiu o chamado. Declarar que é de Jesus. Declarar que quer ser salvo, quer receber a chuva. Quer sair de Babilônia. Quer sair? Eu vou colocar na tela aqui agora um e-mail e o número de WhatsApp. Você pode mandar para esse e-mail o seu nome e o seu telefone. Ou para esse WhatsApp, o seu nome e o seu telefone. E nós vamos ligar para você. Para fazer o seu batismo na Igreja Adventista. Porque você quer sair de Babilônia. Eu só tenho 1 minuto, mas eu vou dar para vocês aqui ainda mais uma chance. Porque algumas semanas atrás eu fiz um convite para você. Para você aceitar a Cristo, passar pelo batismo, se unir à Igreja Adventista. E nós tivemos pessoas que ficaram de pé e foram batizadas. Mas ao encerrar o último programa, mais alguém quer ficar de pé? E dizer, pastor, eu também quero ser membro desta igreja que prega e vive a verdade. Você tem 50 segundos. Quer? Pode ficar de pé. Se você quiser ser membro dessa igreja, por batismo ou por profissão de fé, você pode ficar de pé. Você tem 30 segundos para isso. É a chance que eu dou para vocês.
Para você de casa, você tem 20 segundos. Mas eu vou orar com você antes que acabe esses 20 segundos. Pai, que o teu Espírito atue nesse coração. Que ele fique de pé lá na sua casa. Que ele mande sua mensagem para nós por e-mail ou pelo WhatsApp. Para que nós possamos abraçar esse teu filho e essa tua filha que estava em Babilônia. Oramos em nome de Jesus. Amém.